Alô, estamos de volta mais uma vez e vamos continuar nossa série de vídeos sobre a prevenção ao suicídio. E eu sou Francisco Fernandes, psicanalista clínico, e dessa vez nós vamos falar sobre passos que são importantes na prevenção ao suicídio. O primeiro ponto que eu quero destacar é a questão da conversa, do diálogo, que é o passo inicial para evitar que alguém cometa suicídio. E inicialmente vou falar sobre 3 passos que são importantes na manutenção desse diálogo. O primeiro passo é a questão do local. Você precisa ter um local seguro, adequado para conversar com a pessoa. Segundo, a questão do tempo. Não se faz prevenção ao suicídio com pressa. Daí então, a questão do tempo para você escutar da melhor forma possível a pessoa, todas as suas dificuldades. E terceiro, ouvir atentamente. O que nós chamamos de ouvir efetivamente. Essa questão da conexão com a pessoa, para daí então você poder perceber a real situação que a pessoa está vivenciando e também prestar a ajuda necessária. Então são 3 coisas que são muito importantes para a manutenção e a continuação do diálogo. Agora, no diálogo é preciso que você preste também atenção com as coisas. Então, vou em especial falar sobre o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Primeira coisa, ouvir atentamente, reforçando o que eu já falei. Ficar calmo, entender os sentimentos da pessoa, também isso é muito importante. Você saber, que realmente a pessoa está sentindo. É uma conversa honesta, com autenticidade. Também você deve mostrar sua preocupação, o cuidado e afeição para com a pessoa e focalizar no sentimento da pessoa. Isso é muito importante. A questão que vai aí reforçar esse elo no contato. Agora, diante disso também, você tem que colocar em prática algumas dicas, como por exemplo, ouvir, no caso mostrando empatia, ficar calmo, ser afetuoso, dar apoio, leve a situação a sério, porque às vezes as pessoas tende a não levar a sério, achar que a pessoa está brincando, achar que a pessoa está querendo se apresentar, chamar a atenção. Então você deve, nesse caso aqui, levar a sério a possibilidade de suicídio. Também você pode interrogar a pessoa sobre outras tentativas ou tentativas anteriores, para saber como é que foi, que foi usado na tentativa. Isso é muito importante, até para que você possa trabalhar a sua estratégia e a sua metodologia para a prevenção. Também você pode perguntar sobre o plano de suicídio, e daí você vai identificar se ela está no nível baixo, alto ou médio, que nós chamamos níveis de risco. Então é muito importante, porque conforme for o nível que a pessoa esteja, você vai ter uma maneira de trabalhar com ela, tá bom? Outra coisa que é muito importante, leve a pessoa a ver novas possibilidades ou outras possibilidades além daquela que ela tem, que no caso é por fim a sua vida. Isso é muito importante, porque em especial uma pessoa que tem pensamentos suicidas,
ele não tem uma visão clara, ele perde noção de novas possibilidades. Aí daí então você apresenta a ele novas possibilidades e isso ajuda e muito. Outra questão, ganhe tempo. Toda pessoa que tem em mente cometer suicídio, ele é impulsivo. A impulsividade dura minutos ou horas, então dá para você trabalhar e daí você pode evitar o pior. Identifique também outras formas de apoio à pessoa, me refiro ao apoio emocional. Às vezes a pessoa precisa de uma atenção maior dos familiares, dos amigos e até mesmo aí um apoio de um especialista. E daí então é muito importante você apoiar a pessoa nesse sentido. E outra coisa, tome atitude, não fique parado, né? É claro que você não vai aí falar para todo mundo, mas em especial para pessoas as quais você elege como sendo pessoas sérias e que pode ajudar essa pessoa de outras formas. Então é muito importante que você conte, né, o que está acontecendo, em especial para pessoas ligadas, mais próximos, né, a pessoa que tem a ideia de suicídio, tá certo? Então são essas dicas aí. Agora, o que você não pode fazer, ou melhor, você deve evitar fazer, né? Interromper a pessoa frequentemente, querer dar lição de moral à pessoa, nunca faça isso. Julgar a pessoa também, dizer que a pessoa é fraca, comparar a pessoa dela com outras pessoas, também não deve fazer isso, né? Seja solidário em vez de você ser agressivo, seja mais compreensivo em vez de você entrar em conflito com a pessoa, com perguntas às vezes que a pessoa não tem respostas. Então é muito importante você evitar essas coisas. Outra coisa, não ficar chocado ou muito emocionado, se negar a prestar ajuda, né? Nunca faça isso. Sempre disponha a ajudar, porque de repente você pode salvar uma vida, né? Outra coisa que é muito importante, não achar que a pessoa é inferior a você e também não agir dessa forma, como sendo aquele, né, superior e a pessoa, porque está em conflito, porque está de certa forma fragilizada, ela mesmo assim ela não é menor do que você. Daí então, porque você tem que tratar a pessoa do nível que você também se encontra, tá certo? Muito bem, vamos passar agora para os cuidados de acordo com os riscos. Eu já falei para você que você vai ter o alto, você vai ter o médio e você vai ter o baixo risco. Então vamos começar aqui pelo baixo. Normalmente a pessoa que tem baixo risco de suicídio, ela começa alegando a possibilidade, com frases como, por exemplo, eu não consigo mais viver, eu não sei porque que eu estou vivendo, eu deveria pôr fim à minha vida, eu não consigo mais levar adiante e assim por diante. Várias frases vão aparecer, mas em especial essas que eu acabei de citar. Então, normalmente ele não tem, se ele tem plano, ele ainda não definiu nada e ele não está ainda pronto para fazer isso, mas ele apresenta evidências. No caso desse, você vai se aproximar da pessoa e vai oferecer apoio. É muito importante que a pessoa queira esse apoio. E daí então você vai também oferecer a possibilidade dele buscar um especialista. É muito importante que já nesse primeiro estágio a pessoa busque um especialista. Aí daí você vai orientar ele para que ele possa então buscar orientação e também tratamento, né, para mudar de ideia. Agora, nos casos desses casos que eu citei, se a pessoa está nesse nível, que é o primeiro nível, que é o baixo, um psicólogo pode ajudar, um psicanalista também pode ajudar bastante essa pessoa a se encontrar. Agora, se a pessoa está no estágio médio e alto, aí você tem que orientar a pessoa
e levar a pessoa a buscar a ajuda de um médico psiquiatra. Isso é fundamental, tá certo? Aí não adianta você ficar conversando muito, mas o acompanhamento por um especialista é fundamental para que a pessoa não venha cometer aí ou dar fim à sua própria vida. Agora, em casos cruciais, um caso grave, que a pessoa está na iminência de cometer suicídio, naquela circunstância, né? Aí você tem que acionar as autoridades, polícia, no caso a militar, um órgão ligado à questão da saúde mental, e em situações outras, corpo de bombeiro, que são especialistas para momentos de emergência e urgência. Então, numa situação dessa, você não deve intervir, né? Você tem que deixar isso com as autoridades. E só depois, então, você pode se apresentar para poder, então, ajudar a pessoa, porque pode ser que a pessoa tente novamente. Então, daí você deve encaminhar a pessoa para um especialista. Aí vem a questão do psiquiatra, a questão do psicólogo e também do psicanalista. São profissionais que podem ajudar bastante essas pessoas, tá bom? Vou ficar por aqui. Espero que você tenha gostado. Prometo voltar com outros vídeos trabalhando também essa área, né, essa área psíquica, e espero ter lhe ajudado. Portanto, um abraço e até o próximo encontro.